Vamos começar então? Eu queria que a gente orasse para poder começar. Fechem seus olhos, por favor. Senhor, muito obrigado por esta noite. Muito obrigado, Deus, pelo tempo que o Senhor tem nos dado de estarmos juntos, mesmo que distantes, Pai. Muito obrigado porque o Senhor tem estado conosco. Meu Deus, eu quero te pedir para que o Senhor use a minha vida nesta noite, para que o Senhor traga, Senhor, uma palavra do teu altar, Senhor, para a vida dos teus filhos, Pai. Eu te peço, venha usar a minha vida, Senhor, venha falar com cada um de nós nesta noite, Senhor, pois nós precisamos da tua palavra, nós precisamos sentir a tua presença em nossas vidas, Pai. Esteja presente em nosso meio, em nome de Jesus. Amém. Como é que vocês estão? Todo mundo bem? Tirando o Fabrício aí, que já faz quase um mês que eu não vejo ele, o restante eu tenho visto com uma certa regularidade, né? Eu tive que ir lá na casa dele, moço, para ver ele, mesmo assim o cara não queria nem me ver lá. Bom, muito bom, vai ser bom pra gente matar a saudade. Gente, eu queria ler com vocês alguns textos e Deus me deu uma palavra bem complicadinha e é essa palavra que eu quero compartilhar com vocês nessa noite. Já faz alguns dias que Deus me deu essa palavra e eu confesso que a minha forma de enxergar o momento que a gente está vivendo mudou depois que eu recebi essa palavra de Deus. Eu recebi essa palavra depois de duas ministrações distintas, de dois pregadores distintos e de um vídeo do Thiago Negro, que ele falava sobre um dos livros da Bíblia, e me marcou muito. E eu queria compartilhar com vocês essa experiência que Deus me deu. Não tem mais ninguém não, beleza. Então, é o seguinte, eu queria ler para vocês um versículo que está lá no capítulo de Êxodo, capítulo 19, livro de Êxodo, capítulo 19, versículo 1. Exatamente 2 meses depois que o povo saiu do Egito, chegaram ao deserto do Sinai. Depois de levantar acampamento em Refidim, chegaram ao deserto do Sinai e acamparam ao pé do monte. Então Moisés subiu para apresentar-se diante de Deus. Lá de cima o Senhor o chamou e disse: transmita essa mensagem à família de Jacó e anuncia aos descendentes de Israel. Eu queria montar aqui com vocês uma linha do tempo, tá? O povo saiu do Egito. 2 meses depois que eles saíram do Egito, eles chegaram no pé do Monte Sinai. E eles decidiram montar um acampamento ali. E ali Moisés começou a subir no monte e foi falar com Deus. E do capítulo 19 até o capítulo 34, se eu não me engano, o povo está tudo acampado no pé do Monte Sinai. E aí é um período relativamente extenso e acontecem muitas coisas interessantes. E é sobre isso que a gente vai falar nessa noite. Lá no capítulo 24, Moisés sobe ao monte pela segunda vez. Ele subiu da primeira vez, Deus dá para Moisés algumas determinações de como dividir o povo. Aí lá no capítulo 24, 24? Peraí, deixa eu ver. Peraí. Consigo. Pronto. Todos os microfones mutados. Cadê? É isso mesmo. Aí lá no capítulo 24, Deus falou para Moisés a segunda vez: suba ao monte para encontrar-se comigo e traga Arão. E todos devem adorar de longe. Aí Deus passa algumas instruções para Moisés. E lá no último versículo, fica assim: Moisés desapareceu na nuvem ao subir ao monte e ali permaneceu 40 dias e 40 noites. E aqui começa o mistério que nós vamos falar nesta noite. Por que aqui começa o mistério?
Porque daqui para frente Moisés já ficou lá em cima lá falando com Deus, e aí ele recebeu a revelação dos 10 mandamentos e tudo mais, tal. E aí no capítulo 32 acontece um ponto-chave aqui, que é o que eu queria compartilhar com vocês. Quando o povo viu que Moisés demorava ao descer do monte, reuniu-se ao redor de Arão e disse: Tome uma providência, faça para nós deuses que nos guiem. Não sabemos o que aconteceu com esse Moisés, que nos trouxe da terra do Egito para cá. Arão então respondeu: Tirem as argolas de ouro das orelhas de suas mulheres e de seus filhos e filhas e tragam-nas para mim. Todos tiraram as argolas de ouro e as levaram a Arão. Ele recebeu o ouro, derreteu e trabalhou nele, dando forma de um bezerro. Quando o povo viu o bezerro, começou a exclamar: Ó Israel, estes são os seus deuses que os tiraram da terra do Egito. Percebendo o entusiasmo do povo, Arão construiu um altar diante do bezerro e anunciou: Amanhã haverá uma festa para o Senhor. No dia seguinte, o povo se levantou cedo para apresentar holocaustos e ofertas de paz. Depois, todos comeram e beberam e se entregaram à farra. O Senhor disse a Moisés: Rápido, desça do monte. Seu povo, que você tirou da terra do Egito, se corrompeu. Como se desviaram depressa do caminho que eu lhes havia ordenado, derreteram ouro e fizeram um bezerro, curvaram-se diante dele e lhes ofereceram um sacrifício. Dizem: Ó Israel, o Dalton entrou aqui com a gente. Ó Israel, esses são os seus deuses que os tiraram da terra do Egito. Então o Senhor declarou: Vi como este povo é teimoso e rebelde. Agora fique de lado e eu lançarei contra eles a minha ira ardente e os destruirei. Depois farei de você, Moisés, uma grande nação. Moisés, porém, tentou apaziguar o Senhor, seu Deus. Ó Senhor, exclamou ele, por que estás tão irado com teu próprio povo que tiraste do Egito, com tão grande poder e mão forte? Por que deixar os egípcios dizerem: o Deus deles os resgatou com má intenção de exterminá-los nos montes e apagá-los da face da terra? Deixa de lado a tua ira ardente, arrepende-te quanto a esta calamidade terrível que ameaçaste enviar a teu povo. Lembra-te dos teus servos Abraão, Isaque e Jacó. Assumiste um compromisso com eles, por meio de juramento, dizendo: tornarei seus descendentes tão numerosos quanto as estrelas do céu. E eu lhes darei toda esta terra que lhes prometi, e eles possuirão para sempre. Então o Senhor se arrependeu da calamidade terrível que havia ameaçado enviar sobre o seu povo. Em seguida Moisés se virou e desceu o monte. Trazia em suas mãos as 2 tábuas da aliança que estavam escritas dos 2 lados, frente e verso. As tábuas eram obra de Deus. Cada palavra tinha sido gravada pelo próprio Deus. Quando Josué ouviu o alvoroço do povo que gritava lá embaixo, disse a Moisés: parece que há guerra no acampamento. Moisés respondeu: não são gritos de vitória, nem lamentos de derrota. Ouço barulho de festa. Quando se aproximaram do acampamento, Moisés viu o bezerro e as danças e ficou furioso. Jogou as tábuas de pedra no chão e as despedaçou ao pé do monte. Tomou o bezerro que havia feito e o queimou, moeu até virar pó, jogou-o na água e obrigou os israelitas a bebê-la. Por fim, dirigiu-se a Arão e perguntou: o que este povo lhe fez para que você os levasse a cometer tamanho pecado? Não fique tão furioso comigo, meu senhor, respondeu Arão. Você sabe como este povo é mau. E eles disseram: faça para nós deuses que nos guiem. Não sabemos o que aconteceu com esse Moisés que nos trouxe da terra para cá. Então ele disse: quem tiver joias de ouro, tire-as. Quando eles a trouxeram para mim, simplesmente joguei no fogo e saiu esse bezerro. Moisés viu que Arão havia permitido que o povo se descontrolasse completamente, dando motivo de zombaria a seus inimigos. Portanto, colocou-se à entrada do acampamento e gritou: todos os que estiverem do lado do Senhor, venham até mim e junte-se comigo. E todos os levitas se reuniram ao redor dele. Moisés disse-lhe: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: cada um de vocês pegue a sua espada e voltem de uma extremidade à outra do acampamento. Matem todos, até mesmo seus irmãos, amigos e vizinhos. Esse texto é um texto muito forte, né? Esse texto, quando Deus falou comigo, Deus me mostrou um fato curioso. O povo saiu do Egito
2 meses depois que o povo saiu do Egito, o povo chegou no pé do Monte Sinai. E ali no pé do Monte Sinai, eles acamparam por um tempo. E Moisés subia, falava com Deus e descia e trazia a palavra de Deus para o povo. E numa segunda vez que Moisés subiu, Moisés ficou lá por 40 dias e 40 noites. Então gravem esses dados. 2 meses, 40 dias e 40 noites. E quando o povo, depois de 40 dias e 40 noites esperando, acharam que Moisés já não voltaria mais. E aí o que o povo pegou e fez? Chegou em Arão, botou pilha em Arão e falou assim: Arão, é o seguinte, cara, Moisés, esse cara aí que trouxe a gente lá do Egito, sumiu, velho. Não sei o que aconteceu com ele, não sei onde ele tá, o que tá acontecendo. Então acho que é melhor a gente fazer um outro Deus aí, cultuar um outro Deus, porque esse Deus dele aí deve ter matado ele. E Arão, ouvindo, caindo na pressão do povo, foi lá e fez o bezerro de ouro, né? E é engraçado porque, se a gente analisar o nosso ano de 2020, exatamente 2 meses depois que começou o ano, 2 meses e 17 dias, a gente entrou num estado de quarentena. Só que essa quarentena virou oitentena, depois virou centena, agora a gente está virando semestrena, daqui a pouco vira, sei lá, anuênia, né? E nessa quarentena é engraçado porque parece que Deus está longe da gente. E Deus falou comigo justamente isso, que a gente se sente às vezes como se ele estivesse longe, como se o profeta estivesse longe, né? E a gente acaba, nós, na nossa vã inocência de ser humano, a gente acaba se abrindo para outras coisas que não são a vontade de Deus. E buscamos cultuar outras coisas que não são a vontade de Deus. E quando Deus me falou isso, eu fiquei muito incomodado com postura minha, muito incomodado com postura de outras pessoas em relação à igreja. Não só a nossa igreja, mas em relação à igreja no contexto geral. Tem muitas igrejas, que eu faço parte de alguns grupos no WhatsApp, e eu vejo várias igrejas que as pessoas, tipo, o pastor está gastando um rim, gastando 20, 30, 40, 50 mil reais para pegar e transformar o culto que era presencial num culto online, né? Só para digitalizar o culto, como se fosse um scanner, né? E é um scanner extremamente caro, né? Gasta 20, 30, 40 mil reais para pegar aquele modelo de culto e transformar aquilo ali em digital para que as outras pessoas possam receber de casa. E desde que começou essa quarentena, eu venho me questionando comigo, venho questionando para a Dai vem se questionando comigo também, se o que a gente está fazendo é o que Deus quer que a gente faça. Vir uma vez por semana na igreja, a gente fazer o culto aqui e transmitir o culto, porque às vezes, quem está mais próximo está vendo que tem lutas que são inexplicáveis, né? O Erley, semana passada, estava aqui semana passada não, tem umas 3 semanas. O Erley pegou, trouxe o notebook dele, trouxe a câmera dele, no setup que ele usa na casa dele para trabalho, veio aqui para a igreja e foi usar a mesma configuração, o mesmo cenário para transmitir o culto. Me corrija se eu estiver errado, Erley, mas não funcionou, não é? Deu um monte de problema. Olha, eu tentei gravar o culto, reproduzir, não deu nada. E eu tinha utilizado todo o equipamento no dia anterior em casa. Funcionou perfeitamente. Levei 2 placas de áudio. Não consegui fazer a captura. O Fábio estava lá no dia. O Fábio irmão viu. Não consegui fazer a captura. A imagem vinha, o áudio não. Quando o áudio vinha, a imagem não vinha. 2 câmeras e 2 placas de áudio. Uma placa de áudio do PC e externa. E detalhe, minha máquina é um i7. É uma máquina nova. Eu tenho menos de 6 meses de uso dela. Não consegui gravar lá. Então, a gente tem passado por algumas objeções que não são naturais, né? São coisas que acontecem que são bizarras.
Tem culto que acontece aqui na igreja, que eu saio daqui da igreja como se eu tivesse feito 5 horas de crossfit, ou 20 horas de boxe, sei lá. Eu saio moído, como se eu tivesse tomado uma surra, de tão cansado que eu saio daqui da igreja. E da mesma forma que acontece comigo, acontece com quem está no louvor, com quem está cantando, com quem está ministrando, com quem está pregando. É uma guerra espiritual que a gente tem vivido tão grande, que parece pra gente, às vezes, que Deus está longe. Que nessa quarentena, Deus tirou a quarentena de nós também, está falando só com Moisés lá, e nós estamos jogados de canto para escanteio. E é aí que mora o perigo que Deus falou comigo. Por quê? Nesse período de quarentena, que a gente fica longe, com essa sensação de que está longe de Deus, sensação de estar longe das coisas de Deus, a gente está suscetível a encontrar novos deuses, a criarmos novos deuses. E pode parecer besteira, mas será que a gente não criou novos deuses para a gente? Será que a gente não criou o Deus do YouTube, o Deus do Netflix? Construiu altares para outros deuses, que não é o Deus que nos resgatou lá da terra do Egito? E o caminho que a gente segue nesse ano é um caminho similar ao que o povo estava seguindo. 2 meses ali caminhando rumo à superação. Aí, de repente, para o acampamento, congela tudo, congela a vida, congela o caminho, o percurso e passa por uma quarentena. 40 dias ocioso, sem poder fazer nada, só parado, só pensando, com a mente totalmente ociosa. E nós estamos num cenário assim. Só que a diferença é que a nossa quarentena já passou dos 100, né? Já passou da centena, já estamos há mais de 100 dias assim. E com previsão de que demore para a gente voltar às coisas. E a gente não pode deixar as coisas ficarem congeladas, né? No começo do ano, a gente fez lá em março uma reunião e a gente planejou um monte de coisa legal para o ano, né? A gente planejou a conferência, planejou workshop, planejou um concurso de composição, planejou cantata. A gente fez um monte de coisa que a gente planejou. Foi mó legal aquela reunião. E agora, 4 meses depois, a gente não conseguiu realizar literalmente nada dessas coisas. Por quê? Porque nós tivemos que ficar parados. Nós tivemos que ficar literalmente estagnados, no mesmo lugar, acampados, esperando algo acontecer para que nós pudéssemos continuar. E esse período de ociosidade que nós estamos é muito perigoso. E o alerta hoje, nessa noite, é justamente esse. O quanto nós estamos deixando essa ociosidade afetar o nosso ministério, afetar a nossa comunhão com Deus. O quanto disso nós estamos deixando que nos infiltre, que nos mine, para que depois que passar esse período de quarentena, quando nós voltarmos, nós estivermos fracos. Eu não sei vocês, mas eu posso falar por mim com convicção. Por alguns momentos, nesses últimos meses, eu cansei ao ponto de querer tirar férias. Velho, eu tirei férias de 1 mês. Agora em fevereiro, eu fiquei 1 mês fora viajando. E eu já estou cansado e estressado como se eu tivesse há 5 anos sem tirar férias. E por várias vezes o meu corpo pediu para me tirar umas férias e descansar. E por vários momentos eu ouvi o meu corpo. Só que eu não sei se ele está certo. Porque ele está ouvindo a ociosidade do momento e está deixando ser influenciado pelo aquilo que está acontecendo no momento. Só que uma coisa é certa. Tudo pode mudar na nossa vida. Tudo pode mudar ao nosso redor nesses meses, daqui para frente. Pode mudar a forma da gente se relacionar. Pode mudar a forma da forma da gente ter contato uns com os outros, de se comunicar. Essas coisas podem mudar tudo. Mas tem uma coisa que não vai mudar. E o que não muda é Deus. Deus é o único que não muda. Deus, ele sempre foi, ele é e sempre vai ser o mesmo. Ele nos ama, nos cuida e nos guarda em toda e qualquer situação. Por isso, nessa noite, a minha reflexão para vocês é justamente essa. Quanto nós estamos deixando as coisas que estão mudando à nossa volta mudarem quem nós somos?
quanto nós estamos nos permitindo mudar pelas coisas que estão acontecendo à nossa volta, pelos sintomas, pelos problemas, né? Eu acho que a maioria aqui, quem está trabalhando remoto, percebeu que está trabalhando mais do que quando estava trabalhando presencial no trabalho, né? O Borba mesmo tem dia aí que está fazendo conferência até 9, 10 horas da noite de casa e, tipo, não pode sair, né? O Felipe também, o Erle tem dia que... Até nas férias. Exato. Então, assim, e muitas vezes esse tipo de... Aí, ó. Então, assim, parece que a gente está trabalhando até mais, né, do que se estivesse trabalhando no trabalho, né? E isso acaba gerando um cansaço, um estresse que muitas vezes é desnecessário para a gente, né? Mas que o momento, infelizmente, está propício a isso, né? E acumulado a isso, todo esse cenário de incertezas que ficam, as brigas, né, entre políticos e imprensa, com o judiciário, e fica aquela guerrinha de poder ridícula para ver quem manda mais, quem pode mais. E nessa lacuna entre a guerra deles, fica a gente, nós todos aqui, esperando que as coisas melhorem, mas sem ter certeza se as coisas vão melhorar e quando vai voltar a ser como era, se vai voltar a ser como era, se não vai voltar a ser como era, o que vai acontecer. Nós estamos totalmente suscetíveis a essa condição. Mas a gente tem que ter claro na nossa cabeça que Deus não muda. Deus está sempre conosco, desde a criação do mundo até o final dos tempos, Deus vai estar sempre conosco e Ele é o mesmo, e Ele não muda. E eu queria deixar para vocês uma leitura que está lá no livro de Provérbios. Estou misturando, chamando os livros de capítulo hoje, tá complicado. No livro de Provérbios, no capítulo 8. Escutem, pois, a sabedoria chama. Ouça, porque o entendimento levanta a voz. No alto dos montes, junto ao caminho, a sabedoria se coloca nas encruzilhadas. Ao lado das portas da cidade, na entrada ela anuncia: a vocês eu clamo, a todos vocês. Levanta minha voz para o povo. Vocês, inexperientes, mostrem discernimento. Vocês, tolos, mostrem entendimento. Ouçam, pois, tenho coisas importantes a lhes dizer. Tudo o que digo é correto, pois falo a verdade, e toda espécie de engano é detestável para mim. Meu conselho é justo, não há nada nele que distorça a verdade e dela se desvie. Minhas palavras são claras para os que têm entendimento e corretas para os que têm conhecimento. Escolham minha instrução em vez da prata e o conhecimento em vez do ouro puro, pois a sabedoria vale muito mais do que rubis. Nada do que você deseja se compara a ela. Eu, a sabedoria, moro com a prudência. Sei onde encontrar conhecimento e discernimento. Que quem teme o Senhor odeia o mal. Portanto, odeio o orgulho e a arrogância, a corrupção e as palavras perversas. O bom senso e o sucesso me pertencem. O discernimento e poder são meus. Graças a mim, os reis governam e as autoridades emitem decretos justos. Com a minha ajuda, as autoridades lideram e os nobres julgam com justiça. Amo os que me amam. Os que me procuram, por certo me encontrarão. Tenho riquezas e honra, bens duradouros e justiça. Minha dádiva vale mais do que o ouro, mais que ouro puro. Meu rendimento é melhor do que a fina prata. Ando em retidão, nos caminhos da justiça. Os que me amam recebem riquezas como herança. Sim, encherei seus tesouros. O Senhor me estabeleceu desde o princípio, antes de criar qualquer outra coisa. Fui designada desde eras passadas, logo no início, antes da terra existir. Nasci antes que os oceanos fossem criados, antes que a água brotasse de suas fontes. Nasci antes de serem formados os montes, antes de existirem as colinas. Quando ele ainda não havia feito a terra e os campos, nem o primeiro punhado de terra. Eu estava lá quando ele estabeleceu o céu, quando cruzou o horizonte sobre os oceanos.
Eu estava lá quando ele pôs as nuvens no alto, quando estabeleceu fontes nas profundezas da terra. Eu estava lá quando ele determinou os limites do mar para que não avançasse além das suas divisas. E quando ele demarcou os alicerces da terra, eu estava ali ao seu lado como arquiteta. Eu era sua alegria constante, sempre exultando em sua presença. Como me alegrei com o mundo que ele criou, como exultei com a humanidade. Por isso, meus filhos, ouçam-me, pois todos que seguem meus caminhos são felizes. Ouçam minha instrução e sejam sábios, não a desprezem. Felizes os que me ouvem. Fiquem à minha porta todos os dias esperando por mim na entrada da minha casa, pois quem me encontra, encontra a vida e recebe o favor do Senhor. Quem não me encontra, prejudica a si mesmo. Todos os que me odeiam amam a morte. Esse texto é muito legal. Cara, eu juro que eu já li o livro de Provérbios umas 5, 6 vezes e eu nunca tinha entendido esse texto da forma como eu entendi. E é engraçado porque eu peguei essa percepção por uma pessoa que não é cristã, teoricamente, né, não sei, não professa a fé publicamente de forma aberta, né, que é o Thiago Negro, né, aquele, o primo rico lá, né, que é youtuber que fala sobre finanças. E esse mês ele está fazendo um desafio 5 horas da manhã, onde cada dia ele faz uma reflexão, uma live com uma reflexão às 5 da manhã sobre um capítulo de Provérbios, né? E no dia que ele fez esse daqui, no dia 8, ele fez o capítulo 8, foi muito legal, porque ele me fez enxergar uma coisa que eu nunca tinha reparado. Salomão coloca a sabedoria aqui como se a sabedoria fosse uma pessoa, como se ela fosse uma mulher, inclusive, né? Que ele fala no feminino, a sabedoria, e ele coloca no cenário de uma pessoa que estava junto com Deus desde antes da criação do mundo e participou da criação do mundo como arquiteta. É muito legal pensar dessa forma, porque a sabedoria que vem de Deus, que Salomão recebeu, ela é uma sabedoria que já está desde a fundação do mundo e ela está disponível para nós todos os dias. E quando nós aceitamos a sabedoria que vem de Deus, ela nos permite estarmos mais próximos de Deus e, como diz lá no penúltimo versículo, nos permite que a gente encontre a vida e recebe o favor do Senhor. Então, o que eu quero deixar para vocês com esse texto é que vocês precisam buscar sabedoria em Deus. Por quê? O povo do Egito, que saiu lá do Egito e estava lá na frente do Monte Sinai, eles literalmente agiram como se fossem as 5 virgens nécias, né? As 5 virgens loucas, né? Da parábola das 10 virgens. Né? Agiram de forma imprudente, de forma impensada, se deixando levar pelo momento, né? E em vez de esperar, de buscar em Deus o caminho e a direção. Mas nesse texto de Provérbios a gente entende que se a gente buscar em Deus o caminho, buscar em Deus a direção, buscar em Deus o norte que nós devemos seguir, nós vamos encontrar vida, nós vamos encontrar o favor do Senhor sobre nós. E nós, Ministério de Louvor, nós precisamos viver esse momento. Nós precisamos encontrar o favor do Senhor nas nossas vidas. Por quê? A Paula, a Rose, o Felipe, o Júnior, a Dai, o Borba, tem participado aí, tem ajudado, cada um dentro do que pode, ajudado, e nós temos hoje, caso vocês, a maioria não saiba ainda, nós já temos 10 músicas compostas que são músicas para o grupo de louvor. São 10 músicas que a letra já está pronta, que já foi, inclusive a maioria delas já foram cifradas. Né? E, cara, é muito legal de ver isso porque há 6 meses atrás, ninguém imaginava que a gente ia compor música esse ano. Ninguém imaginava. Eu tinha uma indignação dentro de mim, porque todo culto, acaba o culto, eu recebo um e-mail por cada música que a gente cantou, que o YouTube cobra o content right dessa música, porque a gente canta alguma música de algum cantor, essa música é registrada em alguma plataforma, por alguma gravadora, e aí o YouTuber vai lá e cobra direitos, e pega e começa a passar propaganda nos vídeos da igreja
no canal da igreja e os centavos, os milésimos de centavos que geram ali de renda, vai direto para essas gravadoras, vai direto para esses cantores. E no passado, a gente já passou por um caso onde eu tenho até um pouco de raiva da gravadora MK por causa disso. A gente teve um vídeo nosso do canal que foi bloqueado pela MK. Porque alguém que estava aqui, foi numa quadrimestral, alguém cantou uma música usando um playback da MK e aí a MK Publicita bloqueou o nosso vídeo no canal. Aí eu tive que entrar lá no vídeo, editar o vídeo, tirar o trecho onde estava a música para poder conseguir liberar e ainda tive que pedir recurso no YouTube, esperar uma semana para o vídeo poder voltar para o canal. E eu vinha pedindo para Deus, para que Deus nos desse graça, para que nós pudéssemos começar a compor músicas próprias, pudéssemos cantar músicas nossas, ou pelo menos músicas que fossem de domínio público, né? Porque aí a gente não precisaria entrar por esses problemas. Que mais cedo ou mais tarde, se a gente tiver 3 strikes, que chamam, né? 3 bloqueios assim, a gente pode ter o canal da igreja cancelado, né? E por isso a minha preocupação com isso. E aí a gente, nessa correria que a gente está fazendo toda, para construir o canal da igreja, construir um público lá, conseguir ter os resultados que nós estamos começando a ter lá. Aí, de repente, por causa de uma música que a gente cantou, que é uma música que fala de Deus, de um cantor de Deus, de uma gravadora cristã, a gente perdeu o nosso canal. Eu acho muita maldade, né? Então, eu vinha comentando isso já com algumas pessoas, mas eu confesso que nem nos meus sonhos mais otimistas eu tinha pensado que hoje, 17 de julho, nós teremos 10 músicas para a gente ensaiar, tirar e tocar que sejam nossas. Eu não imaginava que isso podia acontecer. Eu não imaginava que Deus ia dar música para as pessoas enquanto está lavando roupa, enquanto está lavando louça, né? Ou enquanto está fazendo, sei lá, está fazendo comida para os filhos. E são as experiências. Quando a gente puder sentar e conversar com as pessoas que começaram a compor as músicas, a gente vai ver histórias muito engraçadas. Tem uma música que a Dai literalmente estava lavando roupa. Aí ela começou a solfejar a melodia, aí ela voltou, pegou o caderno, começou a escrever, e ela escreveu uma música inteira em 5 minutos, enquanto ela estava lavando roupa. Ela parou de lavar roupa, sentou e escreveu no caderno a letra inteira de uma música. Aí na hora que ela mandou para o pastor Júnior fazer a curadoria, o pastor Júnior não quis mexer em nada na letra. Disse que a letra já estava boa, que estava perfeita. Fez acho que uma correção de 1 ou 2 palavras só. Teve casos assim que aconteceu com a Paula também. Teve um caso da Paula que a Paula compôs, acho que foi 2 ou 3 músicas na sequência. Ela foi fazer meditação, né? Foi fazer uma reflexão da Bíblia, e aí Deus mandou a inspiração para ela, ela compôs 2, 3 músicas na sequência, em coisa de encavalado uma na outra. Então, assim, Deus tem feito coisas muito legais no nosso meio. Só que a gente precisa de sabedoria e precisa de ação. Senão a gente vai acabar caindo no mesmo contexto do povo lá em Êxodo 32. Né? O povo, no texto lá de Êxodo 32, o povo, eles ficaram 40 dias esperando, e aí quando viram que Moisés tinha dado um perdido, sumido, já estava 40 dias fora, aí eles decidiram fazer um novo Deus para eles e foram comemorar. E aí saíram para Algazarra, para Gandaia, como se nada tivesse acontecido, e prontos para viver uma nova fase lá na vida deles, né? E começaram a beber e perderam o controle. E aí Moisés vai lá e toma aquela postura bem radical, né? Com o povo de Levi, né? Da tribo de Levi. Manda eles literalmente matarem as pessoas que estavam ali que não tinham aceitado Deus como seu Senhor, né? E decidiram seguir o bezerro de ouro. Porque uma coisa foi construir o bezerro quando Moisés não estava. Aí quando Moisés volta, o povo ainda continuou lá no bezerro e preferiu o bezerro. Falou: Moisés, você já voltou, demorou para voltar, já era, não quero mais saber desse teu Deus aí não,
O bezerro aqui eu estou enxergando ele, eu consigo ver ele, prefiro adorar ele. E nós não podemos deixar que esse tempo de distanciamento nos distancie uns dos outros e nos distancie de Deus. O que Deus quer de nós é comunhão uns com os outros. Porque é na comunhão que nós temos uns com os outros que Deus nos abençoa, que Deus cuida de nós. Se nós pegarmos um texto que está lá em 1 João, a partir do versículo 5, capítulo 1, versículo 5, fala assim: E esta é a mensagem que dele ouvimos e agora lhes transmitimos. Deus é luz e não há escuridão nenhuma. Portanto, se afirmamos que temos comunhão com ele, mas vivemos na escuridão, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se vivemos na luz, como Deus está na luz, nós temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todos os pecados. Deus ele nos chamou para nós andarmos em comunhão, para nós andarmos em família, unidos, né? E parece engraçado, né? Mas o slogan da igreja é uma família que ama você. Só que nesse tempo de quarentena, nós estamos por muitas vezes deixando que a distância ame a gente, né? E aí a gente passa a amar a distância, passa a amar as novas rotinas que a gente cria, os novos modelos de relacionamento que a gente cria. E deixa de lado aquilo que é o amor e a comunhão de Deus. Só que no nosso meio tem pessoas que estão passando por problemas, que estão passando por dificuldades. Tem pessoas no nosso meio que estão passando por situações muito complicadas. Ontem eu estava conversando... Foi quarta-feira. Eu estava conversando com uma pessoa da igreja e a pessoa está passando por uma situação extremamente complicada. E essa pessoa, ela não tem ninguém com quem ela possa conversar. Ninguém da igreja que ela possa conversar. Ela está literalmente passando por uma barra pesada, punk, sozinha. Por quê? Porque nos cultos de domingo está vindo 2 pessoas. No culto de quarta-feira tinha 2 pessoas, né? Além das pessoas que estavam trabalhando, claro. Que estavam no som, que estavam no louvor, estavam ministrando. Tinha 2, 3 pessoas. No culto de domingo tinha isso também, umas 5 pessoas, 7 pessoas, né? E a gente está começando a se permitir com que o distanciamento nos distancie uns dos outros. E nós não podemos deixar isso acontecer. Esse ídolo precisa cair por terra nas nossas vidas hoje. Nós precisamos estar mais próximos uns dos outros. Nós precisamos amar uns aos outros, precisamos cuidar uns dos outros. Porque eu tenho certeza que se eu começar a perguntar aqui para cada um de vocês, todos vocês têm pelo menos uns 5, 10 problemas aí que está enchendo a cabeça de vocês e vocês estão com a cabeça cheia com esses problemas. Eu tenho certeza. Se tiver alguém sem problema, pode me procurar depois que eu tenho uns 200 problemas aí que eu posso compartilhar com vocês, tá? Então, os problemas todo mundo tem, mas quando nós estamos uns com os outros e caminhamos uns com os outros, nós nos ajudamos. Quando nós estamos caminhando um perto do outro, se o irmão que está do nosso lado tropeça, você vai lá e segura a mão dele. Agora, se nós estivermos distantes, o que vai acontecer? Nada. O irmão vai estar distante, aí vai tropicar, não vai ter ninguém próximo dele, vai cair e para levantar vai ser mó difícil. Por quê? Não vai ter ninguém para segurar na mão dele para ajudar ele a levantar. Nós precisamos nos unir mais. Nós precisamos ser mais amáveis uns com os outros, estarmos mais próximos uns dos outros. Eu sei que cada um aqui tem os seus problemas, as suas dificuldades e as suas limitações. Eu também tenho as minhas. Mas eu estou disposto, nessa noite, a vencer as minhas dificuldades, a vencer as minhas limitações e estou me colocando à disposição de cada um de vocês. Se vocês tiverem qualquer tipo de problema, qualquer tipo de dificuldade, pode vir me procurar, pode vir falar comigo. Se for dinheiro, eu não vou ter para ajudar, mas eu posso recomendar o pastor Josué que vai ter aí e vai ajudar. Mas qualquer outra coisa,
pode me procurar, nem que seja só para a gente chegar, sentar um do lado do outro e chorar. Estou aqui à disposição de cada um de vocês. E nós precisamos voltar a sermos família, voltar a sermos unidos, voltar a congregarmos em comunhão uns com os outros. Por que eu decidi fazer essa reunião a partir daqui da igreja? Porque a igreja ela precisa ser a nossa casa. Nós somos literalmente descendentes da tribo de Levi. Quem exerce função pastoral, quem exerce função de louvor na igreja, eram os levitas, conforme foi separado lá no Pentateuco, né? E nós somos, então, descendentes de Levi por opção, por um chamado de Deus nas nossas vidas. Então, nós como levitas, nós precisamos estar na casa de Deus. A casa de Deus é a nossa casa. Quando a gente vê lá a divisão das terras, né, que Josué faz, todo mundo, todas as tribos recebem o seu quinhãozinho lá. Mas a tribo de Levi não recebe, né? Não recebe porção na terra. A porção de Levi, da tribo de Levi, é o altar, é o templo, é cuidar do templo. E a nossa porção na terra, a nossa porção na igreja, é cuidar do templo, é cuidar do louvor, é estar junto no louvor, é participar, cantar, tocar, ministrar. Essa é a nossa porção, é a porção que Deus colocou para nós. E essa porção é a porção que nós precisamos viver. E não podemos deixar que esse distanciamento social que está acontecendo entre nós distancie o nosso amor uns com os outros, distancie a nossa comunhão uns com os outros e faça com que nós estejamos distantes daqueles que precisam da nossa ajuda, daqueles que precisam estar conosco. Amém? Pastor, o senhor quer complementar alguma coisa aqui? Está mutado o seu microfone, pastor. Aí, agora abriu. Eu não entendi, foi nada. Estão ouvindo? Melhorou? Pouquinho, melhorou um pouco. Exemplo legal. Boa, viu? Exemplo. Proposta boa. E Deus abençoe, meu filho. Eu acho que é por aí mesmo. Nós precisamos, como igreja, de um descartamento, né? Eu mandei nos grupos da igreja aí, eu acho que mandei no louvor também. Mensagem de um pastor que pegou aquela mensagem e 3 dias depois ele faleceu de Covid. Ele falou sobre nós aproveitarmos esse tempo para reflexão. E uma das coisas que eu chamo a atenção lá é que nós precisamos da igreja. Nós precisamos de voltar para o tempo. Precisamos de ser igreja de fato. Lembrarmos que o templo é sagrado, né? Deus habita naquele lugar. E acordar para isso, um tempo de reflexão. É que nós também possamos refletir, né? A equipe de louvor toda, como um todo, né? Eu percebo que tem muitas pessoas estão dispostas a desdobrarem e estar presentes nas reuniões que forem necessárias, mas tem pessoas que estão meio arredio ainda, né? E é hora da gente refletir um pouco e pensar o que nós podemos fazer para atrair as pessoas, tanto para os nossos cursos online, que a gente tem percebido que parece que tem diminuído, né, a frequência, né, diminuído a frequência nos cursos online. Nos cursos presenciais também tem diminuído a frequência, embora a igreja tenha feito de tudo para que lá não seja um ponto de contaminação, mas seja um ponto de bênção, né? E mesmo assim a gente tem visto a dificuldade das pessoas estarem para a igreja, né?
E a gente precisa contar com o louvor, com o ministério do louvor na igreja. Tem que há um revezamento, com uma escala, né? Procurando não sobrecarregar ninguém, né? Mas, como já assim dito aí, né? Nós somos levitas. Os levitas não podem se sentir sobrecarregados. Os levitas têm que estar dispostos a atender ao chamado de Deus. Né? Então, penso que a gente precisa de fazer alguma coisa a mais do que nós estamos fazendo. Somos chamados por Deus para fazer. Então, essa é a minha palavra, que Deus abençoe a vocês, toda a equipe. Aí empenhado na obra do Senhor. Amém. Vamos então passar para o ponto administrativo da reunião. Eu queria compartilhar com vocês, lá eu já tinha mandado no grupo, o resultado daquela pesquisa que a gente fez lá, né? Mandei os gráficos lá bonitinho. E por aquilo que a gente conversou lá, o que ficou definido que a gente vai fazer? A gente vai fazer ensaio do louvor semanal. A gente tem 10 músicas para a gente tirar. Nós temos 10 músicas autorais que pessoas se dedicaram e compuseram, e agora a gente precisa colocar ritmo na música, precisamos colocar bateria, precisamos colocar guitarra, precisamos colocar contrabaixo, precisamos colocar teclado nas músicas. E a gente precisa agora pegar essas músicas e preparar elas. Sem nenhuma pretensão da gente virar um próximo Fernandinho, o próximo Diante do Trono. Não, nada disso. Da gente poder cantar algo que seja nosso, que tenha a nossa identidade, que tenha a nossa cara de igreja, que quando as pessoas ouvirem a música falar, essa é a música da Igreja Betel. Que nem aquela música A Casa é Sua lá, da igreja Casa Church. Quem ouve aquela música sabe que é da igreja de Goiânia, Casa Church. Né? Tudo bem, que bom para eles que eles fizeram sucesso, eles têm um investimento muito alto por trás dali que permitiu com que eles alcançassem isso. Que a gente não tem, né, esse investimento, a gente não tem 250 mil reais sobrando para a gente poder montar uma estrutura de mega show aqui na igreja e contratar cantores profissionais pagos para estarem aqui cantando com a gente. Então, o cenário deles é totalmente diferente do nosso. Mas a gente pode fazer coisas, cantar músicas, que os membros da nossa igreja olhem e vejam a nossa cara como igreja, o nosso perfil de igreja, e consigam enxergar a comunhão que nós temos. Porque quando a gente começa a cantar músicas nossas, nós passamos a mostrar mais intimidade para as pessoas. Porque as músicas, uma coisa é a gente cantar uma música que é sucesso, né? Sucesso nacional, muitas músicas sucesso internacional, e aí é uma música que já tem uma identidade. A pessoa, quando ouve, ela vai associar na cabeça dela aquela música com o cantor. Então, por exemplo, a gente canta Galileu na igreja, por mais que a gente faça uma versão totalmente diferente, que a nossa versão que a gente faz aqui do Galileu é uma versão única, né? Não existe ninguém que consegue cantar igual. Nem o Fernandinho consegue cantar igual a nossa versão do Galileu. E ela é uma música que, por mais que a gente cante de forma diferente, as pessoas ouvem e lembram do Fernandinho. Não tem quem ouça essa música Galileu, a gente cantando, e não lembre do Fernandinho. Por quê? A identidade do Fernandinho é que está nessa música, por mais que a gente faça uma roupagem nossa aqui da igreja. Só que da mesma forma, a gente pode fazer com as nossas músicas. E cantarmos músicas que conectem os nossos membros com a nossa igreja. Para que ajude a trazer os nossos membros para mais próximos da nossa igreja. Essa é a proposta das músicas autorais. E eu preciso de vocês. Eu preciso de cada um de vocês juntos. É a tua escala para estar no louvor, para estar cantando, para estar tocando? Esteja na tua escala. Não é a tua escala? Esteja na igreja para assistir o culto. Nós precisamos estar juntos. Nós precisamos voltar a nos falar mais. Voltamos a precisar estar mais próximos uns dos outros. Precisamos nos amar mais, enquanto irmãos, enquanto família de Deus. Então, o que eu quero deixar para vocês nessa noite é isso, tá? A gente definiu que vai ter, então, ensaio semanal, a gente vai ter a reunião mensal. A reunião ficou empatado entre quinta e sexta, né? É isso? Não. Ficou para quinta. Mas, depois estava conversando com algumas pessoas,
algumas pessoas que votaram para outros dias, inclusive que votaram para quinta, preferem ou na sexta ou no domingo o ensaio. Então a gente vai fazer alguns testes durante esse mês final do mês de julho, mês de agosto, para a gente ver o que a gente vai se adaptar mais. Se é fazendo o ensaio no domingo, à tarde, umas 4h30, 5 horas, e faz o ensaio antes do ensaio da passagem do culto. E se não ficar bom, se não tiver atividade, a gente vai para a semana, para sexta-feira, ou para segunda-feira. As reuniões, a gente vai ter reunião mensal, uma vez por mês. Os eventos que a gente tinha, a gente vai reprogramar todos eles. Então, assim que a gente puder se encontrar pessoalmente, a gente vai definir um novo calendário para todos os eventos. O único que persiste marcado, faça sol, faça chuva, é a cantata de Natal, que não importa, a gente vai fazer. E sobre a cantata de Natal, eu preciso da ajuda de vocês. Eu preciso que vocês se disponham para que a gente comece a pensar e comece a fazer a cantata. A gente não tem absolutamente nada para a cantata de Natal, mas a gente tem 5 meses. 5 meses inteiros, 150 dias. E nesses 150 dias a gente consegue construir uma coisa linda, maravilhosa para Deus. E pode e vai ser um divisor de águas. A gente tem investido muito aqui na igreja em equipamentos de iluminação, de som, tem feito algumas reformas na bateria, no próprio som mesmo, na parte de comunicação da igreja. A gente tem feito alguns ajustes, preparado algumas coisas, para que quando a gente puder voltar e ter comunhão com as pessoas, nós possamos ter uma experiência melhor do que a gente já estava tendo antes. Algo mais fluido, algo mais estruturado. Eu tenho feito essa correria, o pastor Júnior tem feito essa correria, a gente tem se disposto, o pastor Josué também, a gente tem se disposto a fazer algo diferente e melhor. O Erley está gastando aí um rim, um pulmão, tudo mais que ele puder tirar do corpo dele aí, para a gente poder recuperar algumas coisas aí, restaurar. E nós precisamos do engajamento de todos vocês, porque não é 2, 3, 4 pessoas que formam o louvor e a igreja. Somos todos nós. Então, precisamos estar mais próximos. Então, de antemão, quero avisar, a partir da semana que vem, não esse final de semana, não esse domingo, a partir do domingo que vem, a gente vai fazer o ensaio às 4h30 da tarde. Nesse ensaio, das 4h30 às 6, 1h30 de ensaio, a gente vai tentar passar 2 músicas novas. E são 2 músicas da Paula que são músicas lindas. Lindas, lindas, lindas. Com embasamento bíblico, com conteúdo teológico, que é sem balela, sem textinho meia boca, sem textinho que dá para titubear, não tem. É palavra de Deus. Então, a gente vai ensaiar. Quem precisa estar nesse ensaio? Todo mundo. Ah, mas eu não estou escalado para esse domingo. Beleza, pode vir para o ensaio, depois do ensaio, se você não quiser ficar para o culto, você pode ir embora para casa. Mas a gente vai fazer o ensaio das 4h30 às 6. 6 horas a gente para esse ensaio das músicas e vai ensaiar as músicas para o culto. Das 6 às 7. E aí, 7 horas, a gente começa o nosso culto no formato que a gente está fazendo até que a gente possa voltar a ter todo mundo 100% na igreja. Beleza? Alguma... O ensaio vai ser no domingo? Isso. A partir do 16 domingo hora ou outro? Não o domingo depois de amanhã, que é dia 19, mas no outro domingo, dia 26, se eu não me engano, né? 26 ou 27? 26. 26. No domingo, dia 26, a gente vai ter ensaio. Para o culto à noite, vai ter um ensaio às 4h30, vai ser dessas 2 músicas novas, e para o culto à noite não será ensaio, será passagem de música. Isso. Por que passagem? Porque quem vai tocar no culto de domingo à noite já tem que chegar sabendo a música. Tem que ter ouvido a música durante a semana. As músicas da semana que vem, na segunda-feira eu já vou mandar no grupo, eu já tenho elas já salvas, que eu já pedi para quem ia ministrar para me passar. Já me passou. Segunda-feira elas estão no domingo, depois do culto, elas já vão estar no grupo do louvor.
Então tem uma semana para ouvir as músicas, para preparar, para pensar o que vai fazer de arranjo, de melodia, de cantar, o que vai tocar. Já tem uma semana para trabalhar com fogo. E a gente vai trabalhar assim. Das 4h30 às 6 a gente vai ensaiar as músicas novas, até elas ficarem em condições de a gente poder tocá-las nos cultos. E das 6 às 7 a gente vai passar as músicas que vai ser cantada no culto. Passar, tirar, ajustar tom, ajustar algum arranjo, alguma coisinha que ficou faltando nas músicas, para a gente poder fazer. Outra coisa. Ô, Jefinho, antes de mudar de assunto aí, para esses ensaios de 4h30 às 6, não tá valendo aquela restrição de criança, não, só para os cultos. Não, a restrição... Pode ir e a Paula levar os meninos, cara. Então, vamos lá. Esse é um ponto importante. A restrição de crianças no templo é para o culto. Tá? E aí eu posso estar sendo um pouco maldoso agora? Posso. Né? Mas a verdade a restrição é para culto. Ensaio não é culto. É um evento fechado para um grupo fechado. Não é culto. Eu não considero um problema. O pastor está aqui com a gente aqui, se ele achar que pode ser diferente, mas eu, na minha interpretação, não está errado as crianças poderem vir. Então, no caso do Felipe, da Paula, do Bob, da Rose, poder trazer as crianças para o ensaio, não é problema. Até porque se vir um fiscal da GFIS aqui e for querer xaropar, eu vou fazer ele ler o decreto inteirinho comigo e me provar no decreto aonde que está falando que ensaio criança não pode estar. Porque não fala nada sobre isso. Então, na minha interpretação, pode. Beleza, irmão? Beleza? É. Diga, pastor. Estamos tendo também uma situação seguinte. Até com nossos cultos presenciais no domingo, a gente está tendo muito pouca presença de pessoas. Então, não vejo nenhum problema os pais que querem ir no culto e não tem ninguém deixar os seus filhos, levar os seus filhos. Fica lá, num distanciamento dos seus filhos, dos bancos, nas poltronas da igreja, está tudo no culto. Não tem problema. Até agora, nenhuma reportagem foi feita em que fiscais da Argentina, não chegou numa igreja aqui em Brasília e se blocaram por esse aqui. Eu acho que nem vai. O que nós estamos fazendo é ter o cuidado de toda a higienização dos calçados, da entrada, né, a aferição da temperatura, o álcool gel para as pessoas usarem, né? E a gente está tendo esse cuidado. Se a gente for pensar desse jeito, os pais têm os seus filhos nos mercados, é muito mais perigoso do que ir à igreja com seus filhos, já vi, né? Tanto que os mercados têm shopping, para a farmácia, a gente vê as famílias andando aí, juntos. Agora só para a igreja que estão juntos, porque é muito contaminação. E assim, tem um caso do sogro de um colega lá do banco, que ele, quando começou a quarentena, ele ficou em casa, ele foi no mercado, fez estoque lá para 6 meses e ficou em casa enfurnado, não saía para nada. Já era uma pessoa com mais de 50 anos, grupo de risco, não saía para nada. Aí um belo dia, há um mês e pouco atrás, faltou alguma coisa aqui na casa dele, ele precisou ir no mercado. Ele foi no mercado, uma vez no mercado. Ele usou máscara, ele usou luva, ele usou álcool em gel o tempo inteiro no mercado. Ele voltou para casa, uma semana depois, uns 3 dias depois, ele fez o teste, deu positivo, ele pegou a doença. Usando máscara, usando luva, usando tudo. Então, a gente não pode ficar deixando isso ser uma neura e ficar nos bloqueando. O cara ficou em casa o tempo inteiro, saiu uma vez e pegou. Então, a gente está suscetível a qualquer coisa, principalmente as pessoas que saem, né, que tem que trabalhar pessoalmente em algum momento ou outro, no caso do Felipe, que está indo trabalhar alguns dias na semana. Eu tô tranquilo, Jefinho. Eu tenho um histórico de atleta. Que eu tô meio repetindo, né? Se funciona ou não, eu não sei, mas pelo menos não vou ter pior, né? Boa. Tinha também que
Então, assim, ó. O Bolsonaro tomou tudo, não tem mais. Então, assim, vocês fiquem em paz. Se vocês não se sentirem confiantes de vir para a igreja para participar dos ensaios, não tem problema. Só me avisa. Fala, ó, manda mensagem para mim no privado, fala, ó, eu não consigo ir, não dá para mim, eu não consigo sentir confiança de ir, por causa disso, disso e disso. E tranquilo, tá na bênção. A única coisa que eu peço é que me fale. E venha falar comigo, tá? Por quê? Para saber, para a gente saber, porque a gente vai orar também por isso. Eu tenho orado, pedido para Deus me guardar por todos os dias. Nessas 2 últimas semanas eu fui trabalhar todos os dias no banco, encontrei com diversas pessoas, cheguei a ter pessoas que eu nunca vi antes lá no banco, e tenho que confiar. Usei álcool em gel o tempo inteiro, usei 1,5 litro de álcool em gel nessas 2 últimas semanas, o tempo inteiro passando álcool em gel, passando na mão, passando na máscara álcool em gel, tomando cuidado. Mas se for para pegar, Deus vai permitir com que eu pegue. E se eu pegar, Deus vai permitir com que eu seja curado. E se Deus não permitir que eu seja curado, Deus vai permitir que eu vá viver com Ele na glória. Então, eu estou nas mãos de Deus, eu confio em Deus. É uma situação complicada? É uma situação complicada. A gente já está próximo do fim disso? Parece que estamos, né? Já tem, se eu não me engano, são 4 vacinas que estão em fase de teste, né? Tem uma americana, tem uma inglesa, tem uma chinesa e tem uma, teoricamente, brasileira aí também, além da americana e da chinesa e da inglesa que estão sendo testadas aqui no Brasil, né? Então, mais cedo ou mais tarde, alguma dessas vacinas vai dar certo, vai dar resultado. Tem uma delas que já teve histórico, deu dados positivos em mais de 1.000 pessoas. 100%, né, das pessoas estavam com... foi produzido, né, o anticorpo na pessoa. Então, assim, a gente parece estar caminhando para o final disso. Então, nós não podemos agora deixar esse medo nos manter congelados, nos manter paralisados. Por quê? Nós precisamos mostrar para as pessoas da igreja que nós estamos unidos, que nós estamos em comunhão, para que quando esse período passar, as pessoas possam vir para a igreja e sentir paz em estarem aqui. E não encontrarem um grupo de louvor ainda pensando em como voltar e tudo mais. Não, a gente precisa estar no gás. Para quando as pessoas voltarem, ver a gente no gás. Trabalhando, fazendo a vontade de Deus aqui na igreja. Então, o meu convite é esse. Se por qualquer motivo vocês não se sentem confortáveis, ou se, por exemplo, alguém na família de vocês fez positivo, teve um caso assim, né, no grupo, no nosso meio, que uma pessoa da família de alguém testou positivo, aí a pessoa até fazer o exame ficou um pouco distante, distanciada, e tudo bem, tudo tranquilo. Não há problema disso. Nós só precisamos estar sabendo o que está acontecendo com vocês. Se vocês não estiverem bem, estiverem com qualquer problema, estou com problema, sei lá, de ansiedade, estou com problema de ociosidade, não estou conseguindo produzir, não estou conseguindo render, não estou conseguindo trabalhar, não estou conseguindo fazer, sei lá, qualquer coisa que tiver que seja um problema, pode me procurar. Eu tenho dormido muito pouco nos últimos dias e mal pra caramba. Então, qualquer hora que vocês mandarem mensagem, se eu estiver acordado, eu me comprometo com vocês a ouvir, a responder a mensagem de vocês, a conversar com vocês. Se necessário for, eu ligo pra gente conversar. Mas a gente não pode ficar no isolamento entre a gente. Uma coisa é a gente manter a distância entre nós, né? Outra coisa é a gente manter o isolamento entre nós. E o isolamento entre nós não pode ocorrer. Nós não podemos ficarmos isolados uns dos outros. Nós precisamos estar unidos, mesmo que distantes. Amém? Amém. Alguém mais tem alguma coisa para complementar aqui? Jefferson. Diga, Rose. Só uma questão, eu costumo, normalmente nas reuniões, comparar, né, o nosso trabalho na igreja com o nosso trabalho secular mesmo. Né?
20, ou Sim. saindo também, tem trabalhado muito mais em detrimento de que outras pessoas estão adoecidas, né? Então, vamos fazer isso para Deus também. Vamos trabalhar mais para Deus. Verdade. Muitas pessoas precisam ouvir a palavra de Deus, muitas pessoas estão sedentas, estão sozinhas em casa, e o louvor, nós sabemos que música, né, em si, ela trabalha muito as emoções das pessoas, e pessoas são curadas através do louvor, né, as vidas são transformadas através do louvor. Então a gente precisa realmente trabalhar para o Senhor com mais garra, é isso que você falou, né? Não vamos deixar a peteca cair, não vamos fazer quarentena de Deus, né? Precisa estar mais perto dele e levar isso para as pessoas, que está aí, o vírus está aí, a doença está aí, que é difícil, mas que com Deus a gente passa por tudo isso mais fácil, né? Até a passagem de morte com Deus é mais fácil, né? Então, essa palavra que eu queria deixar para vocês. Amém. Mais alguém quer complementar alguma coisa? Tranquilo, Jefinho. Tá, então beleza. Mais uma vez agradecer, né, Jefferson? Você, a Dai, o Vinícius aí, Não, para com esse negócio de agradecer eu, não agradece eu não. Não agradece eu não, tem que agradecer Deus. É a graça de Deus que está permitindo com que essas coisas aconteçam. Muita graça, né? Muita graça. Então, é isso. Felipe, ora por nós, por favor, para a gente encerrar. Senhor Deus e Pai, obrigado, meu Pai. Obrigado por essa reunião. Abre os nossos olhos, meu Pai, para as questões que estão acontecendo ao nosso redor nesse momento. Questões especialmente espirituais, meu Pai. Nós não nos afastamos do Cristo, nós não nos afastamos um do outro. Nós não percebemos questão de trato pessoal, meu Pai, relação, de proximidade, meu Pai. Mesmo que seja necessário ficar distante, mas que a gente não ter essa proximidade um com o outro. Preocupação, querer estar junto, querer cuidar. Porque a gente não esqueça também, meu Pai, a vontade de servir, a vontade e o ânimo, meu Pai, de ganhar alma, de fazer sua obra, de cantar louvores, de adorar ao Senhor, meu Deus. Obrigado por tudo, obrigado por esse dia. Abençoe cada um de nós, nos integrantes, abençoe a nossa igreja Betel, abençoe os nossos pastores, seja conosco em nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, muito obrigado. Muito obrigado mesmo por participarem. Entende vocês, entende a equipe de comunicação, todos os meninos que estão empenhados aí, né? Toda a equipe de louvor da nossa igreja, todos os membros da nossa equipe. Nós realmente temos muito para sabemos para as dificuldades que todos têm. Mas, acima de tudo, sabemos que Deus tem usado vocês para ser bênção na vida da vida. Nós somos limitados, gostaríamos de ser capazes de fazer muito mais do que nós temos proposto fazer para a criação de som, a criação de tudo que necessita, né, para um bom desempenho. Isso tem feito muito com o pouco que nós temos oferecido. Que Deus acompanhe. Amém. Amém. Obrigado, gente. Tenham uma boa noite. Muito obrigado. Domingo a gente se vê aqui na igreja. Valeu. Amém. Obrigado, pessoal. Fiquem em paz. Tchau, tchau.